Olá, arteiros e arteiras, eu sou Fabiola Matos, sou especialista em gestão estratégica de pessoas e hoje a gente vai falar sobre liderança situacional. Você sabe o que é isso? Não sabe? Sabe mais ou menos? Pega seu café, sua água e vem cá, que a gente vai conversar sobre esse tema. Liderança situacional é um conceito que quem apresentou para a gente foi o Dr. Paul Roche e ele entende o seguinte, que a posição de líder não é uma posição estática, que não tem essa história da gente, mas eu sou assim como líder. A liderança, ela vai se mover aí por 4 quadrantes no desenho que ele nos apresenta, conforme o nível de direção e a necessidade de direção e de suporte que a situação ou a pessoa peçam. Então, essencialmente, o que nós precisamos compreender é o seguinte, que nós, na condição de líderes, precisamos ser capazes de avaliar as situações, analisar as situações e as pessoas, para então a gente decidir, essa situação pede mais ou menos direcionamento da minha parte. Esta pessoa pede mais ou menos direcionamento da minha parte. Ao mesmo tempo que eu analiso, esta situação ou esta pessoa pede mais ou menos suporte e apoio da minha parte. Então, quando você analisa essas questões, nós chegamos ao conceito da liderança situacional e dos 4 quadrantes apresentados pelo Dr. Paul, que é o quadrante E1, E2, E3 e E4, e a gente entende que em cada um desses quadrantes representa um estilo. Então, no quadrante E1, pensem em verbos. O verbo do quadrante E1 é o dirigir, o verbo do quadrante E2 é o ensinar, o verbo do quadrante E3 é o apoiar e o 4 é o delegar. Então, em cada uma das situações e pessoas que a gente cuide no nosso dia a dia, a gente vai perceber qual desses estilos é o mais adequado para lidar com aquela pessoa e com aquela situação. Então, por exemplo, vocês imaginem, todos nós temos um ou mais estilos predominantes. Um estilo predominante, às vezes, empata um pouquinho, e um que é menos predominante. Então, primeiro é importante que a gente conheça quais são os nossos estilos predominantes e quais são aqueles onde a gente tem menos dominância, tá? Quando a gente faz formação de lideranças na arte, a gente aplica um assessment que identifica essa força dos estilos. E aí, porque a gente consiga equilibrar, porque a gente vai precisar usar os 4 estilos da liderança situacional, mas a gente só precisa equilibrar. Imagine o seguinte, os meus estilos predominantes são o E2 e o E4, a ensinar e delegar. Eu tenho que ficar muito atenta, porque se eu recebo um novo colaborador na minha equipe, pense num estagiário, uma pessoa nova, e eu resolvo sair da empresa ao final da primeira semana dele de trabalho, porque eu vou fazer uma viagem, trabalho, qualquer ausência. E eu digo, olha, João, fique aqui, dê conta de tudo e atenda tudo, porque eu estou te delegando essa responsabilidade. Eu vou surtar. Eu vou causar um surto no João, porque naturalmente com uma semana o João não está preparado, qualificado, ambientado, entendendo a cultura, as relações com os clientes, com os processos, para assumir tamanha responsabilidade. Poxa, mas esse é meu estilo predominante, então eu preciso ter atenção e observação ao cenário, à situação, para que eu consiga entender que agora não, agora eu preciso ser diretiva. E o que quer dizer ser diretivo? A gente tem que ter um cuidado, gente, para fazer uso da teoria da semântica e não usar julgamentos nas palavras, mas entendê-las de maneira literal. Quando um comportamento é diretivo, significa que eu estou dizendo o que o outro deve fazer, por que ele vai fazer, quando ele vai fazer, que hora ele vai fazer. Então, eu estou direcionando. Uma pessoa nova precisa de direção. Uma situação nova precisa de direção. Por exemplo, um cenário de crise. Eu vou trazer tudo aquilo para mim, para eu dizer o que vai ser feito no primeiro momento. Percebem? Então, é uma situação que eu não posso, se analisar o contexto, sair delegando responsabilidades. Então, ao mesmo tempo que se eu tenho uma pessoa preparada para que eu conceda autonomia e eu trabalho num estilo de controle, que é o estilo da direção, eu vou frustrar esse profissional, porque ele está preparado, inclusive, para alçar novos níveis, para se desenvolver. Então, quanto mais você concede autonomia, é porque você entende que as entregas, que aquela situação, que o conhecimento da pessoa estão preparados para lidar com aquele cenário. Então, a liderança situacional, arteiros e arteiras, fala essencialmente sobre essa capacidade. O que a gente precisa como líder para
se comportar situacionalmente. Entendam o conceito, estudem o conceito, não entrem na linha de que, mas é uma coisa tão antiga, da década de 80, de 90, ele é extremamente atual, até porque a história da humanidade, ela vai em espiral, a evolução não é vertical, então esse é um conhecimento extremamente atual. A gente nunca vai parar de liderar. O elemento humano não perde a sua subjetividade, por mais que a gente avance com as questões da inteligência artificial, das tecnologias, a subjetividade ela constitui a essência humana. Portanto, compreender as pessoas, estudar as pessoas, compreender como os resultados são feitos. Aqui nós nos propusemos, no nosso propósito empresarial, transformar negócio através das pessoas. E uma das primeiras pessoas, do grupo de pessoas que a gente tem a preocupação de transformar são os líderes, porque são eles que respondem pela influência que exercem nos seus liderados para que aqueles resultados definidos e almejados pela empresa sejam atingidos. Então, é fundamental que os líderes conheçam os seus estilos de liderança e que eles fiquem atentos e comecem a atuar de maneira consciente. E aí o conceito da meditação é maravilhoso, atenção plena. Então, quando uma situação se manifesta, é claro que quanto mais a gente pratica, mais isso vai se incorporando de maneira meio que automática mesmo, como hábito. Eventualmente, eu costumo dizer para a minha liderança, olha, eu estou te liderando agora, não é olha, eu estou aplicando esse estilo agora com você, olha, eu estou fazendo isso, Então, se vocês fizessem uma enquete com todas as equipes por onde eu passei, elas conseguiriam tranquilamente dar exemplos dessa minha atuação de autonomia, que é o E4, e dessa minha atuação de eu ensinar, Ter sempre o cuidado. Às vezes eu sou até muito chata pelo excesso de didática, de dizer o que vai fazer, por que vai fazer. É muito difícil eu atuar de maneira diretiva, mesmo quando a situação pede. Por quê? Porque eu tenho 2 estilos predominantes. Então, o que é que isso sinaliza? Opa, eu posso estar errando aqui. Porque se a situação pede direção e o time não está maduro e preparado para aquilo, e eu delego ou ensino antes de direcionar, talvez eu esteja causando impacto nos meus resultados por usar um estilo inadequado. Então, nós precisamos fazer sempre essa reflexão e exercer essa atuação consciente, de momento presente, para que os nossos resultados sejam cada vez mais favoráveis, tangíveis, concretos, e que a gente consiga fazer isso, transformar negócios através das pessoas. Se você gostou desse conteúdo, e quer ver mais vídeos desse sentido, comenta aqui pra gente, se inscreve no canal, deixa o seu legalzinho, o seu joinha pra gente e sinaliza quais são as dúvidas que você quer e não esquece também de compartilhar. Lembra sempre de compartilhar isso com aqueles líderes, com aqueles profissionais que vocês entendem que precisam ouvir sobre os estilos de liderança da liderança situacional.